Fala pessoal, chegamos na nossa aula sobre tabela verdade. Eu acho que é a aula mais importante do raciocínio lógico matemático que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Mas antes eu quero que você entenda que a tabela verdade ela é um dispositivo para se poder julgar uma proposição composta em verdadeiro ou falso. Então é isso, a tabela verdade é um dispositivo para nos ajudar a julgar em verdadeiro ou falso uma proposição composta. Então vem aqui para a tela, que é justamente essa nossa pergunta que iremos responder agora. O que é uma tabela verdade? Você vai anotar aí, é um dispositivo para se poder julgar com verdadeiro ou falso uma proposição composta. Então é justamente isso que uma tabela verdade é. Mas olha, a gente precisa saber como criar uma tabela verdade. Eu preciso saber o número de linhas dessa tabela, não é mesmo? Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Existe uma fórmula para a gente criar a nossa tabela verdade. Então, a nossa fórmula é o seguinte, ó. Número de linhas da minha tabela verdade. Número de linhas da minha tabela verdade precisa ser o quê? 2 elevado a n. Onde o meu n, gente, é o quê? É o número de proposições simples. Proposições simples, tá? Então, essa daqui é a minha fórmula para criar uma tabela verdade, ok? Por exemplo, pensa aqui, eu tenho uma proposição simples P e eu tenho uma proposição simples Q. Como que vai ficar essa minha tabela verdade? Ó, lembra? Eu tenho ali o meu N igual a 2. O N é o quê? É o número de proposições simples. Se eu tenho duas proposições simples, P e Q, eu tenho o quê? Eu tenho 2 elevado a 2, que é igual a 4. 4 linhas. 4 linhas, é justamente isso, ó. Vamos entender aqui agora. Bom, quando eu tenho uma proposição, quando eu tenho uma tabela verdade, onde o número de proposições simples é igual a 2, eu tenho esses possíveis resultados, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Olha só, eu tenho 4 linhas, ó. 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 4 linhas, entendeu? É dessa forma que a gente vai montar a nossa tabela verdade. Agora, professor, e se eu tivesse, por exemplo, 3 proposições simples? Como ficaria? Ó, vamos supor, se eu tivesse aqui proposição Q e a proposição R. Olha só, eu tenho 3 proposições, certo? Então, eu teria aqui quantas linhas, professor? Vamos lá, vamos entender aqui, vamos ver. Eu tenho aqui 2 elevado ao número de proposições simples. 2 elevado ao cubo é igual a 8. 8 linhas, tá? Eu teria 8 linhas. Quais seriam os possíveis resultados aí dessas proposições? Eu poderia ter verdadeiro e falso. Poderia ter verdadeiro, falso, verdadeiro. Poderia ter verdadeiro, falso e falso. Poderia ter falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Poderia ter falso e verdadeiro. E por fim, eu poderia ter falso e falso. Olha aí, ó, vamos contar aqui e vamos ver quantas linhas eu tenho. Eu tenho que ter 8 linhas, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas, como vocês podem ver na nossa fórmula aí que eu acabei de colocar e explicar para vocês. Então, a gente precisa saber também montar a nossa tabela verdade. Eu preciso saber exatamente o número de linhas daquela tabela verdade, ok? Então, é essa fórmula que nós iremos usar. Agora, eu vou começar a mostrar para vocês tipos de tabelas. E a primeira tabela que eu vou mostrar para vocês, a tabela verdade da conjunção. Vem aqui comigo, ó. Vamos lembrar que a conjunção ela é o quê? Ela é o nosso E. A conjunção é o nosso E. E qual é a simbologia da conjunção? Olha só, o símbolo da conjunção é o acento circunflexo, lembra disso? Bom, então eu tenho aqui a minha tabela, né? A minha tabela verdade, onde eu vou colocar aqui nessa tabela verdade a minha conjunção. Eu tenho P e eu tenho Q. Na minha conjunção, eu vou ter P e Q, ok? Então, eu vou ter P e Q. Como que ficaria essa tabela verdade? Ó, primeiro, eu tenho essas opções aqui, ó. Peraí, deixa eu botar uma cor melhor aqui. Vou deixar o vermelho mesmo. Eu tenho verdadeiro, verdadeiro. Eu tenho verdadeiro, falso. Eu tenho falso, verdadeiro. E eu tenho falso, falso, ok? Então, eu tenho 4 linhas. Agora, a gente precisa entender o seguinte, que na conjunção existe uma regra, tá? Existe uma regra. E qual é a regra? Você vai anotar aí a regra da conjunção, tá bom? Regra da conjunção é a seguinte: duas verdades é igual a verdade, ok? Então, duas verdades é igual a verdade. Essa é a regra da nossa conjunção. Então, eu tenho aqui, olha aqui, vamos analisar. Eu tenho verdade, verdade. Então, eu vou ter no último aqui, ó. Opa, deixa eu botar aqui a cor normal. No último, eu vou ter verdade, ok? Então, duas verdades eu tenho verdade. O resto eu só tenho uma verdade, ó. Então, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso e aqui vai ser falso. Para ser verdadeiro, eu preciso ter duas verdades. Essa é a regra da nossa conjunção. Então, vamos lá para me dar mais um exemplo para vocês. Ó, vamos supor que eu tenha duas proposições, tá? Duas proposições simples. Eu tenho a proposição simples P, que é 3 mais 1 igual a 4. E eu tenho a proposição Q, tá? A minha proposição Q, ela diz o seguinte, ó. 4 menos 2 é igual a 2, ok? E aí eu tenho uma proposição P grandão, tá? O meu P grandão, que diz o seguinte, é a minha proposição composta. P, Pzinho e Q, minha proposição P e a minha proposição Q tem um valor. Qual é o valor lógico dessa proposição composta? Bom, eu preciso analisar. A minha primeira proposição P, ela é o quê? Ela é verdadeira, certo? 3 mais 1 é igual a 4. E a minha segunda, 4 menos 2 é igual a 2, também é verdadeiro. O que significa que eu tenho duas verdades. Se eu tenho duas verdades, eu tenho aqui uma proposição verdadeira, ok? Então, é dessa forma que a gente vai agir na hora de responder aí, na hora de resolver proposição, a tabela verdade, onde eu tenho uma proposição de conjunção. Agora vamos falar da nossa próxima proposição, quando a gente tem um conectivo de disjunção. Então, vem aqui comigo. Vamos relembrar o que é a nossa conjunção, né? A nossa disjunção. A nossa disjunção é o ou, lembra? Disjunção ou. E o símbolo da disjunção é o Vzinho, tá? É o V, né? É o Vzinho. Vamos aqui olhar para a nossa tabela. Quais são os possíveis resultados de P e Q? Eu tenho duas proposições simples. Eu tenho verdadeiro, verdadeiro. Eu tenho verdadeiro,
falso, falso verdadeiro e falso falso, tá? Vamos ver qual é a nossa regra. Perdão, eu tenho aqui a regra, você vai anotando tudo isso. Regra da nossa disjunção. A regra é, quando eu tiver pelo menos uma verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor lógico verdadeiro, eu vou ter uma verdade. Então, quando eu tenho pelo menos uma verdade, o meu resultado vai ser verdade. Então, olha só, eu tenho aqui P ou Q. P ou Q. Então, eu tenho que ter o quê? Pelo menos uma verdade. Então, aqui na primeira eu tenho o quê? Na minha primeira eu tenho um... Opa! Na minha primeira eu estou errando a caneta aqui, ó. Eu estou errando a caneta. Na primeira eu tenho uma verdade, duas verdades. Então, eu tenho pelo menos uma verdade. Então, o meu resultado ali, na minha tabela, vai ser o quê? Verdade. Depois, eu tenho aqui, ó, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma verdade aqui. Então, eu tenho pelo menos uma verdade ali e aqui, ó. Então, onde eu tenho pelo menos uma verdade, eu vou ter verdade. Ali embaixo eu só tenho falso, então o resultado é falso. Vamos ver aqui um exemplo? Vamos lá, ó. Se eu tiver uma proposição simples P, onde eu digo que 3 menos 2 é igual a 1, e eu tenho uma proposição Q, onde eu tenho aqui, por exemplo, 7 mais 1 igual a 10. Bom, eu vou ter aqui uma proposição composta, onde eu tenho P ou Q, e eu quero descobrir se esse valor lógico dele aqui é verdadeiro ou falso. Vamos aqui, então, analisar. A minha primeira proposição, a proposição Q, ela é verdadeira, tá? Então, ela é verdadeira. Já a minha proposição Q, ela é o quê? Ela é falsa. Só que pela regra diz o seguinte, ó. Pelo menos uma verdade. Eu tenho aqui, ó, uma verdade. Então, a minha proposição composta, P ou Q, ela é verdadeira. Simples assim. Vamos continuar. Vamos falar agora da disjunção exclusiva, tá? A disjunção inclusiva, ela é ou seja, eu posso ter uma coisa ou outra, uma verdade ou uma falsa, uma verdadeira ou uma falsa. E aí, se eu tiver pelo menos uma verdadeira, o resultado é verdadeiro. Já a disjunção exclusiva é uma coisa ou outra. Então, vamos ver aqui como que é a disjunção exclusiva. Ó, a disjunção exclusiva, lembrando, ela exclui a possibilidade da outra, tá? Então, vamos lá. Disjunção exclusiva é o famoso ou. Lembra? Ou. E qual é o símbolo da disjunção exclusiva? É o Vzinho com tracinho embaixo, tá? O Vzinho com tracinho embaixo. Então, aqui na minha tabela verdade, eu vou ter P ou Q, tá? Então, vamos lá. Eu posso ter verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, e eu posso ter falso, falso, tá? Vamos lá, então, a nossa regra. Regra da disjunção exclusiva. Qual é a regra? Só uma verdade, só uma verdade, só uma verdade, eu tenho como resultado final verdade, ok? Então, para ser verdadeiro, na disjunção exclusiva, a minha proposição composta ser verdadeira, eu tenho que ter só uma verdade, ok? Então, vem aqui comigo, vamos analisar. Eu tenho aqui, ó, na primeira, duas verdades, ó, uma, duas. Então, eu não tenho ali verdade, aqui vai ser falso, porque eu tenho que ter só uma verdade. Já na minha segunda, olha só, na segunda eu tenho uma verdade, e aqui eu também só tenho uma verdade. Então,
só uma verdade. Quando eu tiver só uma verdade, eu vou ter um valor lógico verdadeiro. Então, aqui embaixo eu só tenho falso, acabou, beleza? Vamos ver aqui agora um exemplo, tá? Sempre é bom dar exemplo para que você possa estar acompanhando. Eu tenho a proposição P, onde eu tenho, por exemplo, 2 mais 1 igual a 3, e eu tenho uma proposição Q, tá? Uma proposição Q, por exemplo, aqui, ó, 0 mais 3 é igual o quê? É igual a 3, tá? E aí eu tenho uma proposição composta, tá? Onde eu tenho P ou Q, tá? E aí eu te pergunto, qual o valor lógico dessa proposição? Bom, eu tenho aqui P, 2 mais 1 é igual a 3, verdadeiro. 0 mais 3 é igual a 3, verdadeiro. Aqui eu tenho duas verdades. Então, eu tenho aqui o valor lógico falso. Porque para ser verdade, eu tenho que ter só uma verdade. Agora, se eu tivesse aqui, por exemplo, 0 mais 3 igual a 2, eu teria uma falsa. E aí eu teria só uma verdade. E aí sim eu teria um valor lógico verdadeiro. Beleza? É muito simples, tá? Basta você saber as regras e você com certeza vai tirar de letra aí a tabela verdade. Como você pode ver, não é difícil, pessoal. Não é difícil. Agora eu preciso que vocês entendam que a gente tem que sempre analisar 2 a 2, tá bom? Quando eu tiver lá uma tabela verdade, eu tenho que ficar analisando de 2 em 2, tá? 2 a 2, você já vai ver. Ou seja, duas proposições simples de cada vez, tá bom? Eu não posso analisar 3, 4, 5 ao mesmo tempo. É sempre 2 a 2. E a gente vai chegar nos exemplos que a gente vai fazer isso daí, tá bom? Vamos falar agora sobre a condicional. A condicional que é uma das mais usadas, lembra? É o famoso se então. Se então é a minha condicional. Qual é a simbologia do se então? Você lembra? É a nossa flechinha apontada para a direita, a nossa seta para a direita. Então, como que ficaria aqui, ó? Eu tenho aqui P, se então que. Vamos analisar isso daqui, ó. Eu tenho verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso, tá? Essas aqui, beleza? Vamos à nossa regra. Eu tenho aqui uma regra muito legal, uma regra muito interessante, tá? Vocês lembram daquela atriz Vera Fischer? Então, existe uma regrinha que a gente usa o nome dela, tá? E qual é a regra? A regra do se então. Vamos entender aqui, ó. Vera Fischer. Então, eu tenho aqui Vera Fischer, ó. Vera Fischer, tá? Vamos escrever aqui. Vera Fischer é o quê? Vera Fischer é falsa. Olha aqui, falsa. O que isso significa? Que se eu tiver verdadeiro na minha primeira e F falso na minha segunda, é a única que dá falsa, tá? Onde eu tiver verdadeiro, falso, aí eu tenho falso. Ou seja, deixa eu explicar para vocês melhores assim. Se eu tiver na minha tabela verdadeiro, falso, o meu valor lógico só pode ser falso. Então é só você lembrar, Vera Fischer é falsa. Então, verdadeiro na primeira, falso na segunda, o meu resultado é falso. É a única que vai dar falso. Então vamos analisar isso daqui na nossa tabela, ó. Eu tenho verdadeiro, verdadeiro, então aqui é verdadeiro. Eu tenho verdadeiro na primeira, falso na segunda, eu tenho falso. É a única que vai me dar falso. Quando eu tiver verdadeiro na primeira e falso na segunda. O resto, gente, é só botar verdadeiro, tá bom? A única que vai dar falso é quando eu tiver verdadeiro na primeira e falso na segunda, ok? Lembra desse macete. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Vamos a um exemplo? Preposição simples P.
onde eu tenho, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, e eu tenho uma proposição simples que, onde eu tenho 3 mais 2 igual a, vamos lá, igual a 7, tá? Então, eu tenho aqui uma proposição composta, onde eu tenho P, se então que o valor lógico dessa proposição é o quê? Olha lá. A minha primeira proposição, ela é verdadeira. E a minha segunda proposição, ela é falsa. Então, se eu tenho verdadeiro na primeira e falso na segunda, eu tenho Vera Fischer é falsa. Então, aqui é falso, tá bom, gente? É assim que a gente vai resolver lá a tabela verdade quando for condicional. Essa é a regra. Pega a regra, anota tudo isso que eu tô colocando para vocês, ok? Agora que a gente já falou da condicional, vamos falar da nossa bicondicional. E eu vou te dar a regra de todas elas. Fica tranquilo, porque a regrinha é muito boa para a gente estar aí aplicando no nosso dia a dia na hora de resolver tabela verdade. Você tá gostando da aula? Tá gostando? Então me conta aqui, tá? Vamos lá, bicondicional. A bicondicional é o famoso se e somente se. Se e somente se, tá? Qual é o nosso símbolo? O símbolo, a simbologia é o que? É a flechinha para os dois lados. É a setinha para os dois lados, para as duas direções. Então, aqui na tabela verdade, vai ficar P, se, somente se, que, ok? Vamos lá, eu tenho verdade, 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 falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro ou falso, falso, tá bom? E aí, qual é a regra? Olha só, essa regra aqui é a seguinte, ó, regra é a seguinte, essa regra é a seguinte, olha o que ela diz aqui, essa regra é muito boa, você já conhece essa regra, ó, sinais iguais, o resultado é verdadeiro. Lembra lá da regra de sinais na matemática? Sinais iguais na multiplicação e na divisão, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Aqui é a mesma coisa. Quando os sinais forem iguais, tipo verdadeiro, verdadeiro, o resultado final da lógica será verdadeiro. Falso, falso, será verdadeiro. Sinais diferentes, verdadeiro e falso, o resultado final será falso. Simples assim, você já conhece essa regrinha na matemática e aí ficou muito fácil, né? Ó, verdadeiro, verdadeiro, resultado verdadeiro, verdadeiro, falso são diferentes, então vai dar falso. Falso, verdadeiro também é diferente, resultado é falso. Falso e falso, resultado é verdadeiro. Simples, simples, simples assim. Não é difícil, vocês já estão vendo aí que não é difícil. Eu vou dar aqui exemplo, ó. Vamos lá, tem uma proposição simples, onde eu tenho 3 vezes 3 é igual a 10. E a proposição Q, onde diz 7 vezes 7 é igual a 56. E aí eu tenho aqui uma proposição composta, onde eu tenho P, se somente se e somente se que. Qual é o valor lógico? Vamos lá. 3 vezes 3 é igual a 10? Não, isso aqui é falso. 7 vezes 7 igual a 56? Também é falso. Se eu tenho duas iguais, falso e falso, a minha proposição composta, ela é verdadeira. Verdadeira, simples assim. Muito bom, né? Tá gostando? É muito fácil, né? E olha, aqui é uma aula muito boa mesmo para você absorver tudo. Eu tô mastigando tudo bonitinho para você, falando de cada uma das situações e te mostrando exemplos. Não é difícil resolver tabela verdade, tá? Vamos agora falar da negação. Lembra que a gente já falou da negação em aulas passadas? Negação de proposição? Então, vamos ver como é que fica aí na tabela verdade. Vem comigo, ó. Primeiro, negação. O que é negação? É trocar, simplesmente trocar o valor lógico. O valor
valor lógico, tá bom? O valor lógico. O que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro. Então aqui eu tenho P, ou melhor, eu tenho a minha simbologia. Eu posso representar pelo tio e do lado a minha proposição, ou eu posso colocar a minha cantoneira do lado da minha proposição. A gente já aprendeu isso, vocês lembram disso, não lembram? Então, se você não lembra, você precisa voltar na aula que fala sobre negação de proposição simples. Olha aqui, eu tenho a minha proposição simples e do lado eu tenho a minha negação, ok? Tanto faz se eu uso o tio ou se eu uso a minha cantoneira, tá? Então, eu tenho aqui dois valores, ó. Tenho verdadeiro e eu tenho falso. Para minha proposição P, eu só posso ter dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, quando a minha proposição P for verdadeira, a negação dela vai ser o quê? Vai ser falso. Quando eu tenho um valor lógico da minha proposição P sendo falso, a negação será verdadeira. Simples assim. Agora, eu vou trazer aqui para vocês uma tabela verdade para a gente resolver junto, tá bom? E vamos ver, né, se você consegue entender. Vamos lá? Vamos lá? Então, vem comigo, tá na tela. Tá na tela. Complete a tabela. Olha, eu já deixei aqui alguns valores. Vamos aqui agora resolver a nossa tabela, tá? A primeira, eu tenho ali o meu conectivo E. Eu tenho o meu conectivo E. Lembra? Você lembra da regra do conectivo E? Qual é a regra do conectivo E? Eu vou te lembrar. A regra é duas verdades. Duas verdades é verdadeiro. Então, aqui eu tenho verdade, verdade. Aqui eu vou ficar com verdadeiro. Depois, verdadeiro, falso. Então, aqui é falso. Aqui é falso e aqui é falso. Por quê? Eu tenho que ter lá na regra duas verdades. A regra é clara, duas verdades. Agora, eu tenho aqui a minha disjunção, o famoso ou, A ou B. Lembrando, eu tenho que analisar aqui, ó, tá? Eu tenho que analisar com esses valores aqui, tá bom? Então, eu vou esquecer essa tabela aqui e eu vou olhar só lá para frente, tá bom? Lá na primeira. Isso vai acontecer em todas que a gente for analisar. Bom, vamos lá. Vamos lembrar da regra da nossa disjunção inclusiva? Vamos lá. A regra é, pelo menos uma verdade, eu tenho um resultado verdadeiro. Então, aqui eu tenho duas verdades, então eu tenho uma verdade, ok? Eu tenho verdade. Depois eu tenho verdade e falso, eu tenho pelo menos uma verdade, resultado verdadeiro. Falso, verdadeiro. Ó, falso, verdadeiro, eu vou ter resultado verdadeiro, que eu tenho que ter pelo menos uma verdade. E aqui eu tenho duas falsas, então o meu valor lógico é falso. Beleza? Simples assim. Agora aqui, ó, eu tenho a negação de A. A negação da minha proposição A. Então, onde eu tenho verdadeiro vai ficar falso e onde eu tenho falso vai ficar verdadeiro. O meu A lá é verdadeiro, vai ficar falso. Lá é verdadeiro, vai ficar falso. E aonde é falso, ó, vai ficar verdadeiro. Beleza? Show de bola? Show de bola. Então, olha só. O que a gente vai analisar agora? A gente vai analisar agora o C, então, tá? A nossa condicional. A, C, então, B. Qual é a regra? Vera Fischer é falsa. Lembra que eu falei dessa regra para vocês agora há pouco? Vera Fischer é falso. Olha, quando eu tiver verdadeiro na primeira e falso na segunda, o meu resultado é falso. Então, aqui eu tenho verdadeiro na primeira, falso na segunda. Aqui é falso. Se ali é falso, o resto é verdadeiro. Então, Vera Fischer é falso. Simples assim, tá bom? Muito bom. Vamos aumentar aqui essa tabela? Eu vou botar mais exemplos aqui, tá? Vamos lá, vou aumentar aqui essa tabela aqui, tá? Vamos supor, vamos lá, vamos botar aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui agora a minha bicondicional, ó. A bicondicional, ela diz o quê? O que a bicondicional diz? C e somente C, B. Tá? Aumentei aqui a minha bicondicional.
Qual é a regra? Qual é a regra da nossa bicondicional? Sinais iguais, o resultado é verdadeiro. Então vamos ver, ó. Sinais iguais, verdadeiro. Sinais iguais, verdadeiro. O resto é falso. Muito fácil, né, gente? Depois que a gente pega, a gente entende, a gente resolve tudo, não é mesmo? Vamos aumentar mais uma? Eu vou te dar mais um exemplo aqui, tá? Mais uma tabelinha aqui, ó. Vamos lá, mais uma tabela. Mais uma tabela para a gente colocar em prática. Vamos falar daqui do ó. A, ou, B. Qual é a regra? Só uma verdade. A regra é só uma verdade é verdade, tá? Só uma verdade é verdade. Então aqui eu tenho duas verdades, resultado falso. Uma verdade apenas, verdadeiro. Aqui também uma verdade apenas, verdadeiro. E aqui embaixo, ó, duas falsas. Então eu só tenho aqui que responder que é falso, pessoal. Falso, falso, falso. Então, analisa aí a nossa tabela que nós fizemos, absorve ela, tira o print e agora sim, vem aqui comigo que a gente está finalizando mais uma aula sobre tabela verdade. Uma aula que vai te ajudar muito na hora de fazer um concurso público, na hora de resolver questões de tabela verdade. Então, ficamos por aqui e eu te agradeço por participar daqui da nossa aula, do nosso curso de matemática com o professor Jorge Abreu. Te espero na nossa próxima aula. Fui!